Meus queridos e maravilhosos alunos, vamos para mais uma aula. Aqui projeto, praticamente eu vou fazer só apenas uma revisão. Revisão pequena de tudo que nós já vimos, meus queridos. Apenas isso. E amanhã, exatamente amanhã, nós teremos apenas 2 alunos, uma dupla, que foi escolhida através de um sorteio daqueles professores que enviaram para mim os nomes dos alunos para apresentar amanhã, certo? O nosso trabalho, certo? Então amanhã, exatamente neste horário, nós vamos ter a apresentação através, certo, do nosso PTV, certo? E aí PTV, não é isso, meu diretor? Então vamos lá, meus queridos, vamos fazer aqui a revisãozinha, roteiro da aula. Tiver alguma dúvida, gente, pergunte aí, que essa aula aqui mais é para tirar dúvidas, certo? Mais é para tirar dúvidas em relação ao trabalho de amanhã. Professora Leidiane Lima, como é que está a expectativa aí dos nossos alunos para a apresentação de amanhã, certo? A apresentação de amanhã encerrando esta disciplina com chave de ouro, certo? Chave de ouro. Queria saber aí de vocês, meus queridos e maravilhosos alunos, certo? Vamos lá, vamos lá. Deu para entender, meus queridos? Há alguma dúvida em relação ao trabalho, meus queridos? Dúvidas em relação ao trabalho? De maneira bem sucinta, tranquila. Se tiveram dúvidas, hein, meus amados? Quero saber de vocês. Tranquilo? Vamos lá, alguma dúvida? Dúvidas não, né? Pois vamos dar continuidade aqui ao assunto de maneira bem tranquila, para que a gente possa entender, compreender, certo? Este assunto de maneira tranquila, tranquila, ok? Eu espero que vocês tenham entendido este assunto. Entendeu? Gente, o trabalho individual, ele precisa ser feito. Fizeram a pergunta aqui para mim, professora Fabi. O trabalho precisa ser feito e entregue para os seus professores mediadores, ou seja, os professores presenciais, nos quais os professores vão corrigir e dar a nota de vocês, certo? Em relação a enviar para o canal Educação, eu não sei se é para enviar. Eu acredito que não. Eu não sei como é, mas eu acredito que não. Não precisa enviar. Então, vocês precisam entregar o trabalho, sim, para os professores de vocês. Agora, para apresentar, amanhã, só vão apresentar os alunos que foram sorteados. Os alunos que foram sorteados. Que alunos foi esses, professores, que foram sorteados? A Idaiane Vitória de Moraes Santos, Josivaldo Salvador Moraes. O sorteio foi feito através do Google Sorteador e quem vai apresentar só são esses alunos. Deu para entender? Ou seja, meus queridos, não precisa nenhuma outra unidade ou nenhuma outra turma vai apresentar. Só se vocês, professores, quiserem que os alunos apresentem, certo, este trabalho. Deu para entender, meus queridos alunos? Então, eu pedi para vocês enviarem os nomes dos alunos para mim. E eu recebi o nome dos alunos e fiz o sorteio, certo?
fiz o sorteio. Então, meus queridos, deu para entender? Aí, colocando novamente a pergunta para atender a pergunta de vocês. Quem vai corrigir os trabalhos são vocês, certo? Não precisa enviar por e-mail e nem por WhatsApp. Por quê? Porque não me foi passada nenhuma informação a respeito disso, certo? O próprio coordenador não me passou essa informação, certo? O próprio coordenador não me passou nenhuma informação a respeito disso. Assim que eu obter a resposta sobre este assunto, eu digo. Então, vou repetir para vocês. Não precisa nenhum outro aluno apresentar amanhã ao vivo aqui. Apenas o município de São José do Piauí, que foi sorteado. Deu para entender? Apenas. Então, meus queridos alunos, eu vi aí que vocês, pessoal de Sebastião Leal, mandou aí o número da Emanuela, da Laiane e da Clara. Não vai precisar apresentar. A professora Darlane também me mandou o nome da dupla. Maria Rita de Nascimento dos Anjos, Letícia Oliveira de Lagoa do Sítio. Não vai precisar apresentar. Não vai precisar. O que eles vão fazer, os seus alunos? Apenas entregar o trabalho de maneira para vocês corrigirem. Vocês vão corrigir, certo? Apenas isso. Deu para entender, meus queridos alunos? Ou não? Há alguma dúvida? Há alguma dúvida? Então, meus amores, deu para entender? Tem dúvidas? Então, professora Flávia, eu queria muito que sua dupla apresentasse. Queria muito que vocês todos apresentassem. Todos. Certo? Queria. Mas, infelizmente, devido ao tempo, não dá. Certo? Não dá. Deu para entender? Tranquilo? Deu para entender, País Landim? Queria todas as duplas, tanto de Lagoa do Sítio, que é a Maria Rita. Agora vocês podem fazer o seguinte, professor. Fica a critério de vocês. Os alunos apresentar para você, por exemplo, Flávia, já ir treinando eles, né, para a última etapa. Dizer assim: olha, professora Flávia Vieira, eu vou apresentar meu trabalho para a senhora. Pronto. Aí eles apresentam. Olha, professora Darlane, eu vou apresentar para a senhora. Ó, professora Josiane Rodrigues, eu vou apresentar para a senhora de Canavieira. Certo? Eu vi aqui que tem uns temas muito bacanas. Por exemplo, o tema da professora de intraempreendedorismo, da Darlane, é assim, ó, intraempreendedorismo nas empresas, que foi Lucas, da empresa Lucas Confecções, na cidade de Lagoa do Sítio. Certo? Interessante o tema. Muito interessante. Certo? Então, temos aí várias coisas. O título da professora Lidiane Lima foi a prestação de serviços como base na economia local de São José do Piauí. Então, nós temos muitos temas bacanas aí que vocês estão postando lá no grupão. E eu fico muito feliz, gente. Né? Eu fico muito feliz que vocês apresentem. Coloca, tá? Então, meninas que mandaram uma mensagem para mim, certo? Perguntando: professor, me diga, não precisa fazer individual? Precisa. Certo? Ah, tá, entendi a sua pergunta. Não, minha querida. Se é em dupla, não precisa fazer trabalho individual. Coloca o nome das duplas. Só se você tiver escolhido. Certo? Só se você tiver escolhido. Olha, a professora Flávia, ela, junto com seus alunos, resolveram fazer isso. Fazer com que os alunos apresentem para ela. Isso é muito bacana, professora. Eu não vou mentir para você, não. Olha para você ver.
como alguns professores, eu digo assim, fazem totalmente a diferença. Tá? Eu fico muito feliz quando eu vejo professores que dizem assim, cara, eu vou muito mais além. Não é obrigatório, mas irei fazer. Por quê? Porque eu quero ver o melhor dos meus alunos. É bacana, certo? Deu para entender, Darlane? Então não tem como, só a única dupla que vai apresentar, viu, Darlane? Você que mandou uma mensagem para mim de Lagoa do Sítio. Pessoal de Lagoa do Sítio, se vocês estiverem me ouvindo agora neste momento, amanhã só quem vai apresentar é a dupla da professora Lidiane Lima, da cidade de São José do Piauí. Alguns professores, eu pedi os nomes, certo? E fiz o sorteio pelo Google Sorteador. E o município que foi sorteado no Google Sorteador foi de São José do Piauí. Deu para entender, Lagoa do Sítio? Então, eu estou dizendo que não vai precisar os outros polos apresentarem. Não vai precisar. Certo, meus queridos? Não vai precisar apresentar. O que vai fazer? Entregar. Deu para entender? Tranquilo? Então, é essa informação que eu estou passando para vocês. Exatamente, concordo. E é bom pedir para os alunos para fazer em grupo para nós corrigirmos. Exatamente. E não apresentar. Exatamente, Pais Landim. Não precisa apresentar. Mas se caso aí em Pais Landim tiver uma dupla que queira apresentar para você, professora, professor, eu quero apresentar para ver como é que foi meu trabalho, se eu sou ótimo em apresentação, vocês podem fazer, tá bom? Tranquilo? Esse assunto aqui vocês já viram. A influência das redes sociais na comunicação humana. A influência das redes sociais na comunicação humana. A gente falou muito isso. Alguém escolheu algum tema parecido com esse? A influência das redes sociais na cidade de Lagoa do Sítio, Miguel Leão, Sebastião Leal. Alguém escolheu algum tema que envolva tecnologia ou não? Alguém? Alguém escolheu algum tema que envolva tecnologia? Tem alguém, Flavinha, que escolheu? Ou não? Alguém? Não, né? Eu acredito que não, porque até agora não obtive nenhuma resposta. Eita, meus queridos alunos. Ok? A minha pergunta, professora Flavinha, se teve algum dos seus alunos que escreveram algum assunto sobre redes sociais, a influência das redes sociais ou tecnologia. Se teve algum tema que envolva tecnologia dos seus alunos. Teve alguém que, escreveu alguma coisa referente às redes sociais, a influência, algo do tipo, pontos positivos, ou a influência das redes sociais na cidade de Miguel Leão, País Landim, alguma coisa do tipo. Não teve nenhum tema, né? Sebastião Leal disse que não, certo? Não teve nenhum tema nesse sentido.
Teve não. Pronto. Beleza, Flavinha. Bacana. Temos aí alguns temas. Você já parou para pensar sobre a influência das redes sociais em nossas vidas, especialmente na nossa comunicação? Vamos lá, vamos refletir. A comunicação hoje em dia, através das redes sociais, ela tem dado muita influência. Essa influência positiva, negativa, meio termo, certo? Quero saber de vocês. Certo? Há alguma dúvida? Nós entendermos. Pergunta, deu para entender? Vamos lá, vamos lá. Quero saber, meus queridos, de vocês. Quero saber. Pontos hiper, mega importantes. Deu para entender? Pontos importantes. Exatamente importante. Um estudo, né, é extremamente importante. Eu estudo e ministro aulas. Opa, muito bem. Gostei de ver. Então, a influência das redes sociais, gente, na comunicação humana, desde a Terra, o ser humano conseguiu sobreviver e manter sua espécie praticamente depois de se unir em grupos, em comunidades. Sabemos disso, né? Então, desde a da época, o ser humano foi o primeiro período histórico da humanidade. Não existia povos independentes, nem estados. A humanidade vivia em pequenos grupos, em clãs e tribos, né? Antigamente era assim, ó. E as pessoas se comunicavam através de figuras rupestres, acabavam desenhando de alguma forma. Nas pedras. Então veja só, a sociedade vai evoluindo. Ela vai evoluindo. E hoje nós temos a evolução digital. Os homens das cavernas e sua estrutura cerebral mais limitada e rudimentar conseguiram comunicar através da forma mais simplificada, menos refinada, como gestos, posturas, gritos, certo? E nós fomos evoluindo na questão do termo da comunicação. Só que, meus queridos, é preciso filtrar, como a própria professora Flávia Vieira colocou. É preciso filtrar esses pontos. Conseguiram compreender? Então vamos filtrar esses pontos de suma, hiper, mega importância. Ok? Então, meus queridos alunos, são pontos que não devemos esquecer. Esses pontos. Como assim, professor? São pontos que nós não devemos esquecer. De que forma possamos buscar, certo? Esses pontos. Como é que eu posso buscar esses pontos, professor? De uma maneira bem sucinta. Fazer com que as empresas, as pessoas, quer dizer, tenham maneira mais consciente de uso, saber filtrar todos esses pontos. Se vocês não souberem filtrar, porque a internet, gente, tudo é questão de como usar. Nós temos que saber usar. Tá? Tem que saber usar a comunicação de forma assertiva. Então, acredite-se que em um determinado momento deste passado,
O homem primitivo desenvolveu pouca a estrutura de aprendizado e fez conseguir se relacionar com objetos. Conseguiu criar utensílios que auxiliassem na caça, proteção. Mais importante, adquiriu a capacidade de perpassar esse conhecimento entre as próximas gerações através de gestos e repetição de processos, criando assim uma forma primitiva e simples de linguagem. Então, meus queridos, foi pontos. A imagem é o processo de comunicação, é a aprendizagem depois do advento tecnológico. Nós temos aí, ó, a tecnologia que envolve tudo. Então, professor Gilvan, a influência das redes sociais e a necessidade de se relacionar. Uma coisa que podemos dizer que o hormônio para todas as épocas seja na forma primitiva, contemporânea, se relacionar a garantir contatos com grupos. Contatos. Deu para entender? Ou não, meus queridos? Pontos importantes. Temos que buscar esses pontos. Tá? Espero que vocês consigam compreender esse assunto que já foi até falado para vocês. Estou só ministrando algo que já foi visto, foi discutido, foi debatido. Certo? São pontos que já foram discutidos com vocês. Ok? Então vamos lá, meus amores. Porque a influência das redes sociais necessita de se relacionar. Como, professor? A diferença para os dias atuais, a velocidade, a forma limitada pode ser mais rápido possível. Tudo graças ao surgimento da internet, das mídias, dos relacionamentos, fazendo com que a distância deixasse de ser um fato impeditivo. Deu para entender, meus amados? De maneira totalmente. Temos esses pontos. Tranquilo? Então vamos lá, meus amores. A diferença dos dias atuais é isso. Ah, então, professor, é notório que os meios de comunicação deram uma contribuição enorme para o desenvolvimento do ser humano? Sim, isso devido ao alcance significativo que ele tem. Com a chegada da internet, a comunicação deixou de ser um elemento social importante, passou a ser algo essencial. Então, a necessidade das redes sociais veio para a maioria dos usuários, desde o conglomerado de redes em escala mundial, o acesso a ela passou a ser uma necessidade constante. Se nós desligássemos as redes sociais hoje do mundo, muita gente ia sentir tédio. Muita gente ia ficar, meu Deus, preciso do Instagram. Deu para entender? Gustavo de Beneditinos. Então, gente, se a gente desligasse, tem gente que ficaria com aquela necessidade. Manter essa informação, ficava, meu Deus, essa informação, não posso ficar. Quando houve aí, uma época aí que o WhatsApp, Instagram, as redes sociais ficaram, parece que um dia, muita gente ficou entediado. Outras não. Tranquilo. Então, as necessidades é grande, gente. A gente até fala o nome, usuário. Usuário, a gente pode fazer até um comparativo meio louco. Que comparativo é esse, professor? Como assim, professor? Que termo? Gente, internet é complicado. A gente tem que tomar bastante cuidado. Tranquilo?
Tranquilo? São pontos. Tranquilo? Então, meus amores, são pontos importantes. Então, as características são essas. A necessidade. As redes sociais, cada um indivíduo tem uma sua função, identidade cultural, sua relação com os indivíduos, vai formando todo coeso, que representa a rede, a criação, grupo de interesses como esporte, cultura, entretenimento, a educação e etc. As redes sociais, meus queridos, atualmente temos a formação de uma nova sociedade, no qual denominamos de aldeia global. Ele merece influência direta no comportamento social e o comportamento social também exerce influência sobre ele. Aí, meus queridos, não adianta fugir da tecnologia. Uma das formas mais eficazes para não sofrermos manobras e manipulações é buscar sempre se formar e conhecer fatos com seu olhar e conhecimento. E não adianta se recusar, isolar e dizer que não faz parte, pois a tecnologia é a forma de comunicação que existe hoje, está ligada e vinculada a todas as outras. Desde serviços básicos, a educação, a forma como compramos e vários outros pontos. Então não tem como fugir da tecnologia, não tem. O nosso mundo está em processo de transformação estrutural. Há aproximadamente 2 décadas ela vem fazendo essa transformação digital. É um processo que envolve algo multidimensional, mas está associado à emergência de um novo paradigma, tecnologia baseada em tecnologia de comunicação e informação, que começaram a formar os anos 60, que se difundiram de forma desigual no mundo. Então, gente, os impactos das redes sociais, quando analisamos as redes sociais, percebemos que são arquiteturas sociais baseadas em sistemas digitais. Tem como objetivo ligar vários tipos de pessoas e organizações, que tendem a ter objetivos e valores semelhantes. Os impactos das redes sociais, professor. Em relatório divulgado pelas empresas, a população brasileira tem 102% de pessoas ativas nas redes sociais. O relatório apresenta que 50% já buscou um serviço ou um produto. Lembrando, gente, que essa tabela aí de acesso ela foi atualizada. Para 2022, depois da pandemia, nós chegamos aí a 80% a 96%. Deu para entender? Meus queridos de Sebastião Leal. Lindo pela TV, só se for. Pessoalmente, não sei se é. Tá? Deu para entender? Mas obrigado aí pelo lindo, viu? Pessoal aí de Sebastião Leal. Lindo somos todos nós. Tá? Mas obrigado aí pelo lindo. Tranquilo, meus queridos e maravilhosos alunos? Conseguiram compreender? Pontos importantes. Tá? É como a professora Flávia colocou. Certo? Como a professora Flávia colocou aí para nós. Realmente é uma necessidade. Mas nós temos que estimular a juventude a usar de forma correta. Ok? De forma correta.
forma corretíssima. Ok? Meus queridos, pontos cruciais. Pontos cruciais. Tranquilo? Vamos lá, né? Entender estes contextos para a gente entender. Então vamos lá. Professor, início das redes sociais. Ela veio aí, ó. O início das redes sociais. Six, né? Grids. Foi início. A primeira rede social informatizada foi criada em 1997. Ela se chamava de Six Tricks. Mas acabou sendo bem sucedida, mas não acabou sendo bem sucedida de maneira financeira. Os caras não investiram na ideia. Em 2000, novas apostas foram inseridas no mercado, mas também não obteram sucesso. Veja aí como era feito. Certo? Colocava o nome, e-mail. Para mim, a primeira rede social, professora Flávia, minha primeira rede social foi Bate-Papo UOL. Essa foi minha primeira rede social que eu utilizei. Primeira, professor, exatamente. Foi a primeiríssima. Ah, professor, interessante. Não sabia. Pois foi. Aí depois eu utilizei o Orkut, que eu vim conhecer rede social aí na época. Fez um sucesso danado, o Orkut. Eu era viciado, que era algo novo. Eu achava bem interessante. Não vou mentir. E eu gostava muito. Depois inventaram o Facebook, aí que eu gostei mais ainda. Aí hoje eu quase não utilizo. Né? Eu sou muito mais difícil em rede social, mas usei muita rede social. Muita mesmo. Hoje, de maneira mais controlada. De maneira muito mais controlada. Observo. Certo? Não tem um descontrole. Tranquilo, meus amores? Tranquilo? Então vamos lá, meus amores. Focar. Esses pontos que eu tô colocando aqui para vocês. Então vamos para outra rede social. Outra rede social é esse daí, ó. Fringe. Em tudo em inglês. A rede social que mais se assemelhava ao conceito de utilizado na sociedade atualmente foi essa, que foi criada em 2002. Nenhuma dessas redes sociais eu usei. Que até agora que foi citada, nenhuma. Eu nem me interessava em usar esse tipo de rede social aí. Certo? Uma das pioneiras que o segmento obteve inúmeros usuários devido ao fato de ter funcionalidade inovadora para a época. Entretanto, a rede social cresceu tanto que acabou não atendendo a própria demanda. Veja aí, ó. Não atendeu tanta demanda na época. E as plataformas aí, mais simplória, certo? Bem interessante, mas era essas coisas de cutucar a vida da alheia, era muito, muito comum. Comportamento social, gente. As pessoas e as organizações também utilizaram as redes sociais para se promoverem, professor. São inúmeros casos de usuários que ganharam projeção mundial por causa dos seus posts. Isso tem levado os artistas a divulgar seus trabalhos por meio de microblogging, mantendo assim um maior contato com seu público, utilizando as redes sociais para isso. Então o comportamento é esse, pessoal. As organizações
motivados por essa nova maneira de se relacionar. Publicamente passaram a fazer propaganda de seus produtos e fornecer maiores ofertas para os seus clientes por meio do intermédio das redes sociais. Então nós temos aí uma rede social traz um objetivo para os públicos específicos. Twitter tem atraído perfis de consumo com informações mais rápidas. É o diferencial de quem segue um time proposto por uma rede, que muitas vezes posta informações antes mesmo a serem publicadas em portais e notícias, certo? Então as redes sociais, quando foi criado, o próprio Facebook, foi criado, né, dentro da universidade, viu que deu tanto certo que algumas empresas procuraram, certo, o dono do Facebook e proporam, vamos colocar propagandas. É da mesma coisa do YouTube, vamos colocar propagandas, entendeu? E as propagandas hoje, meus queridos, você tem que pagar para não ter propaganda. Se você, né, no próprio YouTube, você tem que pagar. Então as redes sociais, elas têm essas questões desses impactos, certo? Tem alguns lugares que elas são proibidas. Então, professor, qual é a vantagem das redes sociais? Ela oferece uma rápida e eficaz, certo, de comunicar algo para um grande número de pessoas ao mesmo tempo. E tem desvantagem? Tem, gente. Ela pode causar dependência, certo? Presta atenção. Comportamento social. Existem as vantagens e desvantagens das redes sociais. Quais são essas vantagens, professor? Gente, nós sabemos que as redes sociais, elas são espaços virtuais onde grupo de pessoas ou empresas, elas vão se relacionar através do envio de mensagem, da partilha de conteúdo. Então, atualmente, a gente sabe que existem diferentes redes sociais, cada um com um propósito, com um público diferente. Mas vocês me perguntam, professor, mas para que servem as redes sociais? As redes sociais ele tem um objetivo diferente, porque vai depender do público específico que vai usar. A diferença, gente, entre elas é o seu objetivo. Por exemplo, eu quero usar as redes sociais para estabelecer contato pessoal, podendo ter uma relação de amizade, ou namoro, ou casamento, né, Flávia Vieira? Eu posso também usar as redes sociais para realizar um network, ou seja, compartilhar e buscar conhecimento profissional, procurar emprego e preencher vagas. Eu posso ter as redes sociais para compartilhar e buscar imagens e vídeos. Eu posso ter rede social para compartilhar e buscar informações. Eu posso ter rede social para divulgar produtos e serviços, para comprar e vender, certo? Então, eu posso ter redes sociais para isso. Exemplo de redes sociais. A dezena de redes sociais destacamos um quadro abaixo. Nós temos aí desse quadro, né? Aí colocado aí nessa imagem. Quadro não, gente. Nesta imagem aí para vocês, ó. Nós temos diversos tipos de redes sociais que eu posso destacar nessa imagem. Nós temos o Facebook aí, que tem uma interação, uma expansão de contatos. Nós temos o YouTuber, que eu faço compartilhamento de vídeos. E nós temos o WhatsApp, que é um envio de mensagens instantâneas ou chamada de voz ou vídeo. Nós temos o Instagram, que compartilha fotos e vídeos. Nós temos o Twitter, que compartilha pequenas publicações. Nós temos o Pinterest, que compartilha ideias, temas variados. Nós temos o Skype, que é o chamado de voz e vídeo. Nós temos o LinkedIn, que é a integração, a interação e a expansão de contatos profissionais. Nós temos o Badoo, que é uma rede de relacionamento que pode ser usado. Snapchat, nós temos o compartilhamento de vídeos curtos, tendo cada um vídeo no máximo 10 segundos. Message, envio de mensagens, tá? O Flick, compartilhamento de imagens. Tubric, que é o compartilhamento de pequenos. Gente, nós temos muita coisa. Hoje, o Brasil usa mais o WhatsApp, YouTube e Facebook, certo? Então, as redes sociais cada vez mais presentes na vida do brasileiro. O rede social, o WhatsApp, YouTube é a plataforma mais usada atualmente.
Professor, existem vantagens e desvantagens? Existem. Por exemplo, a rede social, ela aproxima as pessoas em diferentes tipos de ou diferentes tipos, facilita o contato. A desvantagem, falta de privacidade. Possibilidade de integração em tempo real, sim. Isso é a vantagem. Exige cuidado na divulgação de certos pormenores da vida de cada um. A gente tem que tomar cuidado. Tem muito bandido que pode usar seus dados. Qual é a vantagem? Vai facilitar a relação com quem está mais perto. Vai manter a relação de proximidade. Desvantagens. Crianças e adolescentes divulgam informações sobre escola, locais que frequentam. Isso é ruim. Permitir avisar sobre o acontecimento, preparação, manifestação, manipulação. Criação do perfil falso para postar comentários racistas, preconceituosos e racistas. Certo? Facilita a organização, convênio de eventos. Facilita a divulgação de notícias falsas também. Existem vantagens e desvantagens. Existem vantagens e desvantagens. Vai depender da forma de como nós usamos. Como nós agimos de maneira responsável. Então eu tenho que oferecer de forma rapidez. Então as redes sociais têm deixando as coisas. A gente não pode viciar. Se viciar. Porque as redes sociais faz com que o aluno, ou nós mesmos, tenha a maior perca de concentração, aumente a nossa procrastinação. Informações são tantas o tempo todo, que muitas vezes acessamos uma rede social por um fim específico e perdemos outras coisas que nos chamam a atenção. Porque existem muitas informações desnecessárias. Então as redes sociais têm tornado um protagonista nas empresas, principalmente. Porque ela monitora a comunicação com os limites. Ela conhece melhor o público. Ela gera melhor tráfego. Melhor público-alvo. Trabalha com o brand, com a imagem da empresa, com a marca. Aumenta a conscientização da marca. É construir a autoridade. Quais as vantagens e desvantagens, professor? Não há ruídos e poluição. Não há ruídos de comunicação. Ah, gente. Assim. Existe muita consequência. Relatos de estudos. Alguns estudos relatam que o uso excessivo das redes sociais ou da internet ou de jogos, né, em si, né, você ir em determinado local e ter aquele vício todo dia aí. Eu tinha vários amigos que na época que não tinha computador em casa, eles iriam para lan house, que são empresas que têm pontos importantes. Deu para entender? Então, conseguiram compreender? Então, gente, os principais relatos, estudos pelos usuários estão ansiedade, depressão, solidão, baixa qualidade de sono, autoestima, dificuldade, relacionamento fora das redes sociais.
E, professor, o senhor falou de problemas, né, relacionados ao uso excessivo, certo? Mas existe benefício das redes sociais para o jovem? Existe. Os benefícios, não existe só malefícios. A gente também não pode generalizar. Existe benefício sim da mídia social. Apesar dos riscos, gente, as plataformas das mídias sociais, eles podem oferecer oportunidades valiosas, principalmente em desenvolver habilidades, alfabetização digital, construir uma boa pegada digital, certo? A gente pode, embora a mídia social pode apresentar esses riscos, mas a gente tem que ter. A gente pode ampliar a conexão e a compreensão do mundo, a alfabetização em mídia digital, saúde mental e bem-estar, fortalecer relacionamento, um lugar para procurar apoio, campanha pelo bem social, desenvolver uma pegada digital positiva, onde eles podem colocar currículos personalizados, realizações, talentos, construir um portfólio, certo? Então nós podemos ter todos esses pontos positivos dentro dessas questões. Deu para entender, meus queridos alunos? Ou não? Deu para entender esses pontos que são de suma, hiper, mega importância? São pontos importantes, certo? Dentro destes contextos. Há alguma dúvida, meus queridos alunos, sobre o que eu estou colocando aqui? Então, professor, comportamento social é outra característica que as mídias sociais trouxeram, foi a acessibilidade, as pessoas comuns terem voz, expressarem suas opiniões. Então, meus queridos alunos, são importantes demais esses contextos. Então, deu para entender esses contextos, comportamentos sociais? Então, comportamento social, meus queridos alunos, contudo, na vida existe um lado bom e ruim. Essas ferramentas permitem seus usuários a possibilidade de expressar o que pensam, sentem, vivem, sem filtro, transformando essas ferramentas numa espécie de diário virtual, certo? A maioria das empresas não permite acesso às redes sociais no trabalho, entendendo da mesma forma que afeta a produtividade do funcionário, além de gerar desconcentração e baixa qualidade das tarefas. Isso eu concordo. As redes sociais, ele traz sim, certo? Quando você não trabalha com ela para ganhar dinheiro, ela pode sim atrapalhar no ganho, na produtividade, gente. Vejo muitos casos assim, certo? Algumas empresas aqui em Teresina, certo? Proíbem o uso de redes sociais dentro do ambiente de trabalho. É proibido mesmo, certo, gente? Então, estão conseguindo compreender? É proibido. São pontos que a gente tem, certo? Que colocar aqui em pauta para vocês, certo? É permitido? Será que se eu permitir, não vão desconcentrar? Como é que vão desconcentrar? Então, nós temos que tomar bastante cuidado. O uso das redes sociais no ambiente de trabalho, para a maioria dos funcionários, o fato pode gerar certo descontentamento. E por causa, alguns até tornaram-se funcionários desmotivados. Tem que, se você às vezes for muito rude, certo, com a pessoa. O uso das redes sociais no trabalho, gente, já outras empresas entenderam que o uso pode ser bom, aumentando a produtividade, principalmente porque são necessárias a execução do trabalho, além de maneira de gerar confiança do funcionário pela empresa, de aguçar a criatividade, desde que saiba estabelecer prioridades, né? Desde que não gaste muitas horas em salas de bate-papo quando ter que terminar um determinado relatório, certo? A gente tem que tomar cuidado também com isso, que esse uso excessivo de rede social dentro do ambiente de trabalho poderá sim prejudicar. Então vai depender de empresa para empresa, né? Vai depender de empresa para empresa esses contextos, para a gente poder entender melhor
este assunto. Tranquilo, meus amores? Estão amanhã preparados para a apresentação, meus queridos alunos? Dicas para o uso das redes sociais. Cuidado com o conteúdo de publicações. Evite assuntos polêmicos, comentários que possam ser interpretados como discriminatórios ou xingamentos. Nós temos que procurar isso. Não fale mal da empresa, de chefes, de colega. Lembrando que as empresas também estão conectadas, podendo a qualquer tempo visualizar tais comentários e além de atitudes assim antiprofissionais, certo? A gente tem que tomar bastante cuidado. Nunca publique fotos, fotos muito expostas ou sensuais, viu, meu diretor? Você fica publicando foto, tô brincando, gente. Isso pode queimar a sua imagem profissional se você se expor demais. Meu diretor tem mania de dançar, certo? Todo, né, da suguinha, todo... Tô brincando, gente. Só caçando conversa aqui com o meu diretor. Então, meus queridos, deu para entender? Então, cuidado na hora de publicar fotos. Se você publicar fotos, gente, muitas expostas, certo? Você tem que deixar sua conta privada. Sua conta privada. A melhor maneira possível é deixar sua conta privada, não expor demais, certo? Então, meus queridos, conseguiram compreender, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje, certo? Eu trouxe para vocês só uma temática que eu acho de suma importância para hoje aqui, tá? Mas só foi uma pequena revisão, ok? Nosso assunto mesmo terminou, tá? Vou repetir, gente. As duplas que vocês estão me mandando não vão mais apresentar. Eu estou recebendo aqui vários professores me mandando, me enviando várias duplas. Repito, meus amores, minhas queridas e lindas professoras, não precisa mais enviar o nome das duplas, tá? Para mim. Não precisa mais, gente, que não vai haver a apresentação dos outros polos. Não vai haver a apresentação dos outros polos, apenas de um, que foi sorteado através do Google Sorteador aqui por mim e nossa equipe para saber quais seriam os municípios que iriam apresentar. Por exemplo, Alto Longar, não precisa se preocupar mais, tá? Pessoal de Alto Longar, tá tranquilo? Apesar de você ter mandado Alto Longar, Beneditino, Juazeiro, Lagoa do Sítio, Miguel Leão, Paz Landim, só para não precisam mais enviar o nome das duplas para mim, ok? Então, meu diretor, vamos que vamos. Deixa eu me despedir aqui de vocês. Então, encerramos aqui esta parte, certo? Desta aula para vocês, tá? Então, encerrando aqui. Meu muito obrigado, certo? Espero que amanhã nós estejamos no mesmo horário para a gente poder fazer essa apresentação e encerrar também as disciplinas, né? A gente vai encerrar. Eu acho que acredito na próxima semana que a gente encerra a teoria geral da administração, que é o fundamento da administração, e a gente vai começar uma disciplina nova. E a disciplina nova que a gente vai iniciar em outubro, meus amados alunos, será, professor Gilvan, um assunto magnífico. Gestão de pessoas. Certo, meus queridos? Sebastião Leal, um beijo para vocês, certo? Um beijo para Alto Longar, Juazeiro, Beneditino, Lagoa do Sítio, Miguel Leão, Paz Landim, Sussuapara. Gente, muito obrigado. Eu espero que eu, como professor, certo, aqui, nesse momento ao vivo, tenha superado as expectativas de vocês em relação a todos esses assuntos que nós vimos até agora. Tá ok, meus queridos? Então, meu muito obrigado. Ok, meus queridos alunos? É o Gustavo de Beneditino. Um grande abraço aí, Gustavo, que você pediu aí um salve, salve. Ok? Então, gente, tchau. Até a próxima.